Eu quero compartilhar com os irmãos e para isso eu queria pedir que os irmãos mais uma vez se colocassem de pé para nós lermos um texto sagrado. Colocou aí para a gente? Eu estou aprendendo, tá, irmãos? Eu fiz lá no meu celular mesmo, lá os slides. O que tenho, isso te dou. Atos capítulo 3, versos de 1 a 8. Eu não coloquei nos slides, não. Coloca aí, por favor. Atos capítulo 3, texto é muito conhecido. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia também, que eu não botei no celular. Versos de 1 a 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você pode dizer um amém? Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença nessa noite. Temos louvado o teu nome, temos adorado ao Senhor, e nesse momento pedimos a bênção do Senhor para a ministração da tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo mais uma vez. Traz luz ao nosso entendimento, revela-nos, Senhor, dá-nos uma palavra, rema, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, que possamos expressar a tua vontade e que todo pensamento esteja cativo a obedecer a tua palavra. Derrama sobre esse lugar, ó Deus, uma unção de revelação nessa noite, para que todos possamos ter luz no nosso entendimento, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que estão em casa, também pela internet, e todos, ó Pai, que terão contato com este vídeo, com esta pregação, ao longo dos tempos. Nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, que Deus te abençoe. O que tenho, isso te dou. O contexto da palavra que nós estamos lendo, a igreja estava bem ali no seu início, os irmãos muito fervorosos de espírito, vivendo ainda muito intensamente tudo aquilo que eles acabaram de ver nos últimos dias. No capítulo 2 ainda, do livro do Atos dos Apóstolos, a igreja tinha sido incendiada pelo poder do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, e uma igreja cheia do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Ali começa a manifestação dos dons espirituais, e a igreja continuava caminhando. Muito mover tinha acabado de acontecer desde aquela última Páscoa, quando Jesus é morto. No domingo ele ressuscita, passa cerca de 50 dias, 40 e poucos dias, já a festa do Pentecoste, a descida do Espírito Santo,
Então, nesses últimos 2 meses, muita coisa acontecendo e o coração daquela gente fervendo. Tu imagina, né? Eles tinham vivido 3 anos e pouco com Jesus, Jesus morre, eles veem Jesus ressurreto, Jesus promete o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo. Então eles estavam como que fervendo, com muita autoridade, com muita ousadia, mas permaneciam orando, permaneciam buscando, não estavam ainda, sabe, acomodados. Agora já estou cheio de Deus, agora Deus já abençoou, vou descansar um pouco, vou dar uma relaxada, né? Não, a Bíblia diz que eles continuavam orando, eles estavam indo para o templo na hora da oração. Estavam indo, né? Subir no monte, lá onde você tem hoje lá, o Domo da Rocha, lá em Jerusalém, onde era o templo de Salomão, lá no alto, lá. Eles estavam indo para ali orar. Interessante que aquele homem já estava ali há muitos anos, né, pedindo esmola, mas nesse dia foi diferente. É sempre assim, querido. A gente nunca sabe qual é o dia que Deus vai nos abençoar. Esse homem não podia ter sido curado por Jesus. Quantas vezes Jesus subiu ali no templo? Quantas vezes Jesus não foi lá? E esse homem estava lá, provavelmente esse homem estava lá. Quando Jesus passou por lá também, tantas e tantas vezes. Mas não era o dia do milagre dele acontecer. Não é que Jesus não teve poder para curá-lo. Ali mesmo no templo, Jesus fez tanta coisa, naquela região ali, mas era a obra que a igreja tinha que fazer. E eles estavam ali, Pedro e João, olhando, eles não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham a unção do Espírito Santo. Eles estavam vivendo sobre essa expectativa. E ele olhou para eles, né, pediu a esmola, e Pedro, olhando para ele, disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu não vou falar exatamente sobre esse contexto da mensagem, mas eu quero pegar esse tema: o que tenho, isso te dou. Eles tinham algo para dar. Vamos lá, no nosso slide. O que temos oferecido? Nós somos a igreja. O que é que nós temos oferecido para a nossa geração? Estamos vivendo uma geração de pessoas carentes, muitas delas estão convivendo conosco, na igreja, à porta da igreja, vão para lá, vão para cá, de igreja em igreja, ou até mesmo na nossa própria igreja. As pessoas estão vivendo necessitadas, querendo alguma coisa, estão cheias de necessidade. Não que nós não vamos ter necessidade, nós também temos as nossas necessidades materiais, porque somos sujeitos à economia do país, né? É o desemprego, é a enfermidade, então nós também temos as necessidades, mas eu não quero focar hoje nas necessidades materiais, porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Tem uma promessa para que, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu não quero focar nas necessidades materiais. Eu quero focar aqui, sobretudo, falar sobre a alma, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Porque aquele homem, ele tinha a sua necessidade, né, ali de saúde. Isso levava ele a ter uma necessidade econômica, que ele não podia trabalhar. Naquela época não era como hoje, né, que se você é incapaz, você pode até conseguir um benefício do governo. No ruim de tudo, não é uma Bolsa Família, um auxílio, né, uma aposentadoria por doença. Mas naquela época não tinha nada disso. Naquela época ali, quem tinha, quem não tinha, né, tinha que viver de esmola. Mas, querido, nós como igreja
e eu olho para esse relato de Pedro e João, porque a questão ali não era uma questão econômica, porque Pedro e João não podiam nem resolver a questão econômica dele. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tenho alguma coisa. Você vai falar, pastor, a nossa igreja é pobre, nossos irmãos são pobres, nós não podemos fazer muita coisa pelas pessoas, vivemos numa região onde muitas pessoas são pobres e às vezes pedem e a gente não pode ajudar. Talvez a gente realmente não tenha prata nem ouro, mas a gente tem que ter alguma coisa. A gente tem que ter alguma coisa para dar para as pessoas. O que eu tenho, isso te dou. Esse tema nos remete ao fato de que todos nós temos alguma coisa. Temos alguma coisa. Estou passando, tá? Todos nós precisamos, precisando de uma forma ou de outra, a gente acaba compartilhando alguma coisa com as pessoas. Eu aprendi uma coisa, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico que não precise de nada. Então, por mais pobre que você seja, que eu seja, nós temos alguma coisa para dar. E por mais rico que alguém seja que você conhece, ele tem alguma necessidade. Então, a partir daí, querido, nós estamos compartilhando alguma coisa com alguém. Por mais que você pense, eu não tenho nada para dar para ninguém. Não, com certeza, você está dando alguma coisa para alguém. Você está compartilhando. O que você tem compartilhado nesse tempo com as pessoas ao seu redor diz muito do que você tem no seu coração, dentro da sua alma. Afinal de contas, todos nós temos alguma coisa para dar. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham autoridade, eles tinham a unção do Espírito Santo. E eu fico pensando se eu tenho sido um canal de bênção ou de maldição para a minha geração. Porque se eu tenho alguma coisa para dar, eu estou dando alguma coisa. Isso que eu estou dando, que eu estou servindo, obrigado. Isso, na verdade, tem sido bênção ou maldição para a minha geração? Primeiro, querido, o que tem oferecido? Sabedoria ou tolices? Nós estamos, querido, com muitas pessoas ao nosso redor. E nesse contexto social de relacionamentos, o que nós estamos oferecendo para essas pessoas? E aí eu falo como igreja, como indivíduos, numa sociedade, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, que buscam respostas. E a gente precisa ter resposta para as pessoas. Talvez você não tenha prata nem ouro, como eu, né? Talvez você não tenha condição de dar uma cesta básica todo mês, mas você tem uma palavra para essa pessoa. Você tem uma direção para essa pessoa. Só que a Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. O nosso coração está cheio de sabedoria ou está cheio de tolices? Né? Qual a diferença entre o sábio e o tolo? Qual é a diferença, querido? É a certeza. O sábio tem certeza que nada sabe. E o tolo, a certeza de que tudo sabe. Sabe quando você pensa que não precisa aprender mais nada? É a maior tolice que você tem na vida. Você pensa que você é sábio porque você já sabe tudo. Aí você pensa que você é sábio por causa disso. Não, eu já sei de tudo. Eu não preciso aprender. Quem é que vai me ensinar? Um dos grandes desafios da igreja é o ensino. A gente fala muito sobre isso. Esse é o principal assunto na nossa igreja, que é o ensino da palavra de Deus. E se a gente não tiver um mínimo do conhecimento de Deus para compartilhar com essa geração, a gente vai se tornar muito tolo. Quando a gente
acreditar que a gente não precisa mais aprender de Deus. Então, querido, a maior diferença de uma pessoa sábia de uma pessoa tola é essa. Quando ela não quer mais aprender, ela já tem certeza que é uma pessoa tola. Quando ela não quer mais estudar a palavra, quando ela não quer mais ler a Bíblia, quando ela não quer vir para a igreja para aprender o caminho do Senhor. Olha, medita na lei do Senhor. Estuda a palavra, porque a palavra é o quê? É o que vai te iluminar o caminho. E aí eu peguei alguns versos aqui, Provérbios 13, 20, está aí na tela. Quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que se associa com os tolos será destruído. Provérbios 14, verso 1, toda mulher sábia faz o quê? Edifica a casa, mas a tola faz o quê, querido? Mas por que umas mulheres é sábia e outras são tolas? Porque a sábia está sempre querendo aprender. Aprende com os próprios erros, aprende com os erros dos outros. Ela está sempre buscando conhecimento para edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar a sua família. A tola não, a tola já acha que sabe de tudo. Ela faz do jeito dela, não pede conselho, não pede ajuda. Veja bem, querido, com quem você está andando. Você está andando com pessoas que estão te edificando para você aprender mais e ensinar a outras pessoas. Para você compartilhar isso com as pessoas. Às vezes, querido, muitas pessoas, elas não estão sofrendo por falta de recursos, mas é por falta de saber o que fazer, até mesmo com a sua vida, com os seus recursos, porque ela não tem sabedoria. Mas será que nós temos essa sabedoria para compartilhar com essas pessoas? Nós somos a igreja a nossa geração, ela é muito mais impactada pelos problemas mentais do que pelos problemas financeiros. A gente pensa que muitas das vezes as pessoas têm mais carência de dinheiro. Às vezes não, querido. Às vezes ela tem até o recurso, mas só faz bobagem. Só faz coisa errada, só se enrola. Parece que quanto mais ganha, mais se atrapalha. E aí ela não sabe como conduzir a vida. Porque, querido, não é sábio. Porque não quer aprender. E aí você dirige, você dá a direção, e a pessoa não aceita o conselho. E é isso que está dizendo. Quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que se associa com os tolos será destruído. Provérbios 14, verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O sábio, querido, quando ele ouve dizer, olha, não passa por ali, ele não passa, ele não vai arriscar. Não, olha, está perigoso andar por ali. O que ele faz? Se desvia do mal. O sábio não cutuca a onça com a vara curta, né, como já diziam os mais antigos. Ele sabe, querido. Então, querido, muitas das vezes as pessoas elas vão ao encontro do erro. É falta de sabedoria. Ela não se desvia do mal. É isso que nós precisamos entender ao compartilhar com as pessoas a nossa sabedoria. Será que nós estamos sendo sábios ao ponto de ensinar as pessoas o caminho certo? A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, se a gente é sábio, né, Tiago já dizia na sua carta, a língua é como uma faísca, ela incendeia uma cidade. Aí você tem uma igreja sábia, de homens, de mulheres sábios. O que vai acontecer? A nossa boca vai proceder bênção. Palavras de bênção, direção segura para as pessoas, sabedoria. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos. O que as pessoas ouvem das nossas bocas? O que nós estamos compartilhando com as pessoas?
Ah, você é bobo, faz assim mesmo, não esquenta a cabeça com isso, se eu fosse você fazia assim. Então a gente precisa aqui do conhecimento de Deus. Porque nós, querendo ou não, nós estamos compartilhando alguma coisa com alguém. Querendo ou não. Você queira ou não. E aqui não é questão financeira, aqui é uma questão de coração, da palavra, daquilo que a gente compartilha no nosso dia a dia. A nossa boca, ela está transmitindo sabedoria para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, ou só tolice, só coisas que não edificam. O que eu tenho compartilhado, Provérbios 15, versos 21 a 24, o tolo se diverte com as suas tolices. Olha que coisa interessante. Ele acha até engraçadas as besteiras que ele faz. Você já viu alguém fazendo coisas terríveis e ele se vangloriando das coisas horríveis que ele faz? O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. O tolo ainda vai debochado. Você é bobo, menino. Você é boba, menina. Ah, eu não, eu faço mesmo, eu apronto e tal. Se diverte, querido, com as suas tolices. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Você está vendo o segredo de você se encher de Deus para ser um bom conselheiro para a sua geração? Para você ser um bom conselheiro para o seu amigo, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. É bom, querido, quando você está do lado da pessoa e ela é uma pessoa que emana sabedoria. Ela sempre tem uma palavra certa. Ela pode até não falar muito, mas quando lhe é permitido falar, ela fala certo. Ela fala com sabedoria. Ela fala com firmeza. Por quê, querido? Porque ela está sempre aprendendo. Porque ela está sempre observando. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Nós sempre estaremos, querido, caminhando. Agora, em que direção nós estamos indo? É o caminho da vida ou é o caminho da morte? Isso vai dizer daquilo que a gente está compartilhando com as pessoas. O que eu tenho, isso te dou. O que você tem? Palavras de sabedoria ou palavras de tolice? O que eu tenho? Pedro não podia resolver o problema financeiro daquele homem, mas ele tinha algo de Deus. Sabe o que Deus colocou em nossas mãos, querido? A palavra. A palavra está em nossas mãos. É a palavra que nós precisamos ter. A palavra de fé. A palavra que liberta. A palavra que cura. A palavra que nos alimenta. A igreja vive do quê? A igreja vive da palavra. Olha, no princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele veio, habitou entre nós. Jesus falou: eu sou a verdade é a palavra. É a palavra da vida. Sabe, não adianta, querido, a gente ter muita coisa e não ter a palavra certa na hora certa, para dar para as pessoas uma palavra direcionada por Deus, uma palavra ungida, sabe? Às vezes você pensa, pastor, mas eu não sei pregar, mas ninguém está falando de pregação, nós estamos falando de palavra, que você libera todo dia. Todo dia você libera uma palavra para alguém. Todo dia você libera uma palavra para o seu filho, para a tua filha. Você libera uma palavra para o seu amigo. O que é que você está falando para essa pessoa? É uma palavra de sabedoria ou é uma palavra de tolice?
É disso, querido. A nossa geração precisa de ser tratada. Mas quem liberta é a palavra. Conhecereis a verdade? Mas a palavra está na nossa mão, querido. Deus nos deu a palavra. Mas às vezes a gente não conhece a palavra. E a gente vai conduzindo as pessoas, sabe, dando para as pessoas não a verdadeira palavra. A gente vai dando aquelas palavras que não edificam. Então, perceba, identifique cada um de nós. Quando alguém vier perto de você e começar a conversar com você, que tipo de palavra você está falando para essa pessoa? Vai dizer daquilo que está dentro do teu coração. Porque da boca sai. E aí, querido, com muito carinho, com muito amor, se as palavras que você tem liberado não são palavras de vida, não são palavras de Deus, reveja o que você está dando para as pessoas. Porque as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam da palavra de Deus para receber a direção certa. Mas muitas das vezes a gente esquece a palavra de Deus e dá qualquer coisa para as pessoas. A pergunta é: o que eu tenho dado para as pessoas? O que eu tenho compartilhado com as pessoas? A primeira parte é essa. A segunda, querido, é o que eu tenho oferecido: amor ou ódio? Então eu posso oferecer para as pessoas sabedoria ou tolice, porque isso está dentro de mim. Ou eu sou uma pessoa sábia e edifico as pessoas com a minha sabedoria, ou eu sou uma pessoa tola e dou, às pessoas essas palavras tolas que não edificam. Mas também tem uma outra coisa muito importante que a nossa geração é muito carente, que é o amor. Mas o que eu tenho oferecido? Amor ou ódio? A igreja, ela está firmada sobre o amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas o ódio me parece que é algo que é mais perceptível, porque a gente só vê o aumento da violência, a gente só vê o aumento das notícias ruins. Afinal de contas, notícia boa não dá ibope. Você liga a televisão lá, as pessoas estão caçando as piores notícias, os repórteres só caçam as piores notícias para passar. Tanta gente fazendo centenas e milhares de coisas boas no mundo, mas eles não divulgam o amor, eles só divulgam o ódio. Isso não é uma coisa saudável, porque o príncipe desse século é o diabo. Então ele vai disseminar a semente dele. O ódio é uma palavra que por si só já parece causar antipatia. Ódio é uma aversão intensa. Odiar alguém é uma aversão intensa, né? É até forte falar: nossa, eu odeio aquela pessoa. Não é uma palavra forte, né? Que isso, irmão? Eu odeio isso. Eu odeio essa comida, né? Toda vez que alguém fala alguma coisa ligada ao ódio, traz uma natureza por si só ruim até de ouvir. Mas normalmente essa palavra ela vem movida por medo, por raiva, por injúria sofrida. Então, algum gatilho disparou aquele sentimento em você, que quando você olha para aquela coisa, para aquela pessoa, aquilo te remete a alguma lembrança ruim e você fala: nossa, eu odeio isso. Algum trauma. Que as pessoas estão vivendo assim, se odiando umas às outras, por N motivos. A gente vê cada coisa. O outro mata o outro por causa de política, o outro mata o outro por causa de futebol, o outro mata o outro por causa de mulher, o outro mata o outro por causa de trabalho, o outro mata o outro por causa de bobagem. Me parece que o gatilho do ódio está mais perto do dedo do que o gatilho do amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Com essa breve
mais excepcional definição, vemos que a potência do amor é muito maior, mas não parece. Porque a gente fala tanto de amor, até mesmo no contexto da família e da igreja. A gente fala muito de amor, a gente fala muito de amizade, de comunhão, mas parece que por qualquer coisinha a gente passa a se odiar. Não é verdade? Parece que o gatilho do ódio é mais forte do que o gatilho do amor. A gente tem um trabalho tremendo para fazer com que as pessoas andem juntas, andem em amor e andem em comunhão. Dá muito trabalho. Mas qualquer coisa dispara em nós um sentimento de raiva e de revolta. Você já parou para pensar nisso? Que por uma palavra, por um gesto, alguém já faz cara feia para você. Já fala que não gosta mais de você. Mas não amava tanto? Até semana passada amava tanto. E essa semana não ama mais só porque fulano falou aquilo, só porque a pessoa falou aquela coisa, só porque ele fez. Mas só isso que ele fez mas já me aborreceu, não quero mais saber dele e dela. Parece que o motivo que faz com que as pessoas odeiem as outras é mais sensível do que o motivo que faz as pessoas amar. Mas na igreja não deveria ser assim, né, queridos? Porque a gente serve um Deus que é amor. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Esse amor deve estar enraizado em nós. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos cultivar isso. E esse poder do amor deveria ser muito mais forte em nós, a ponto de sofrer, de se sacrificar pelo amor às pessoas, do que a facilidade que nós temos de nos separar, de nos odiar, de romper os nossos relacionamentos por motivos banais. Alguém mata uma outra pessoa, aí o delegado fala, olha, motivo fútil. Morte lá, né, homicídio, não sei das quantas lá, motivo fútil. Porque a pessoa as autoridades entendem por que o cara fez isso. Por que ele matou aquela menina? Não sei, motivo fútil, qualquer bobagem. Por qualquer bobagem, o diabo consegue colocar em nós uma raiz de amargura, uma contenda, um ódio, um sentimento maligno. E aí, querido, por que a gente fala isso? Porque em nosso dia a dia nós podemos mascarar isso. Nós podemos minimizar e até suavizar os efeitos desastrosos do ódio e também do amor. Ao mesmo tempo que a gente não demonstra tanto amor pelas pessoas, o quanto a gente deveríamos ser mais... demonstrar mais amor, né? Às vezes também a gente começa a odiar as pessoas, mas também a gente mascara isso também. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente pode estar desenvolvendo um sentimento ruim contra alguém, mas a gente fica mascarando aquilo, fingindo que a gente não sente aquilo. Você já sentiu alguma coisa ruim por alguém e ficou mascarando, escondendo de certa forma um sentimento ruim que você está desenvolvendo por uma pessoa? Isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma ilusão em nossas vidas de que tudo deve acontecer exatamente como esperamos. Sabe? E quando isso não acontece, quase sempre as coisas não acontecem como a gente quer, nossa tendência é rejeitar os fatos, rejeitar as pessoas, com murmurações, reclamações e qualquer manifestações de descontentamento. Veja como que o ódio ele começa a minar o nosso coração, a partir de coisas pequenas. Né? Um descontentamento com uma coisa que não aconteceu da forma como eu queria, da forma como eu entendo que deve ser feito. E aquilo não foi aceito, não foi, sabe, não deu certo. E aí eu já começo a desenvolver um sentimento ruim em relação àquilo ou aquelas pessoas que estão envolvidas com aquilo ali, né? É por isso que na política acontece muito isso, é por isso que lá na empresa, é por isso que os amigos são assim. Outro dia, um amigo matou o outro. Colega meu,
bobagem. Aqui em Nova Iguaçu até passou na Record, o Jefinho, colega de infância, estavam lá brincando, lá na rua, lá, mas brincando lá, todo mundo, feriado, o último feriado que teve aí. E o cavalo do menino estava lá comendo lá na rua lá. E aí o Jefinho falou para ele: rapaz, esse cavalo daí está sujando a rua. Papapá. E houve um debate ali, uma discussão. O menino foi lá dentro de casa, pegou a faca, esfaqueou o Jefinho. O Jefinho morreu. Uma morte violenta, bruta, foi aqui, Vila Guimarães, mês passado. Não sei se alguém viu, na Record passou. Então, queridos, motivo fútil. Algum gatilho, alguma coisa ruim já estava no coração daqueles amigos. Mas estava mascarado. Porque ele não matou por nada. Mas ele estava doente, não sabia. Ou sabia e escondia. Mas houve um disparo, houve um gatilho, que naquela hora ele se enfureceu e foi lá dentro de casa, pegou uma faca e matou o menino. Sabe? Essas coisas acontecem dentro das famílias, acontecem dentro das igrejas, acontecem em todos os lugares. Porque as pessoas estão dando ódio, ao invés de dar o amor. O que nós estamos dando para a nossa geração? Nós somos a igreja, temos o Deus que é o amor. Mas por que a gente às vezes reage de forma tão violenta? Por que às vezes a gente reage de forma tão feroz quando as pessoas não vêm a nosso favor? Você está compreendendo isso, querido? Jesus, ele fala assim: olha, se alguém der um tapa na sua cara, você faz o quê? É a reação do crente que importa, querido. Como nós estamos reagindo diante das situações contrárias à nossa vontade, o nosso descontentamento. Queremos ser o centro, mas não somos. Queremos ter o controle, mas não o temos. Muitos de nós passamos a vida toda desiludidos com esse falso poder, nos descontentando com tudo o que desobedece às nossas ordens. Isso acontece lá dentro de casa, no casamento. Acontece dentro de casa, do pai com o filho, porque a gente quer que as pessoas sejam do nosso jeito. A gente pensa que a gente tem o poder sobre as pessoas. A gente pensa que a gente vai controlar as pessoas. E quando a gente não consegue isso é muito ruim para nós. Quando a gente dá uma ordem, a ordem não é obedecida, não é verdade? Eu te mandei fazer, por que você não fez do jeito que eu falei? Esse descontentamento pode se transformar em ódio, dependendo da intensidade do fato. Querido, a gente tem que vigiar muito, porque nós estamos desenvolvendo algo dentro de nós. Por tanta oposição, por tanto descontentamento, por tanta contrariedade, a gente começa a pensar um monte de coisa contra determinadas pessoas, contra determinado fato que está acontecendo, desfavorável a nós. Sabe? Mas nós temos que ter, sabe, a mente de Deus, a mente de Jesus. Porque a gente vive numa sociedade que lá no mundo é assim. Lá no mundo é o mundo da disputa, é o mundo onde as pessoas querem provar que umas são melhores do que as outras, é o mundo do poder, é o mundo, sabe, da ganância, onde as pessoas se matam por tudo. Para alcançar os seus objetivos, elas passam por cima das pessoas. É isso que o mundo está dando. Mas nós, o que nós temos? Ódio ou amor? O que nós estamos dando para as pessoas que se relacionam conosco? E aí não é quando as coisas estão indo bem, é quando as coisas não vão bem que a gente é provado. Quando a gente não consegue as coisas da forma como nós somos, ou como nós pensaríamos que deveria ser. Eu coloco tudo isso porque vejo que o ódio não é um sentimento repentino, mas é algo cultivado, como o amor é cultivado. A pessoa diz, que às vezes os relacionamentos conjugais se esfriam porque parou, o casal parou de cultivar o amor, aquele relacionamento vai esfriando, daqui a pouco nada mais dá certo. Porque dizem que o amor tem que ser cultivado, É como uma florzinha, As pessoas mais românticas falam, você tem que ir lá todo dia,
regar, cuidar. O ódio também, que ele não nasce assim, da noite para o dia você fica odiando uma pessoa. Ele também é cultivado. O ódio por si só pode até ser bom. Pastor, mas como assim? Se ele for bem direcionado. Existe o ódio do bem? Está na moda falar isso, né? Você sabia que existe o ódio do bem? Sim. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. É quando você odeia o pecado. Provérbios 6, 16 e 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. A gente tem que odiar o que Deus odeia. Deus amou o mundo, então as pessoas nós temos que amar, mas nós temos que odiar os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamento perverso, os pés que se apressam a correr para o mal. E o pior, né? A pessoa fofoqueira, o que semeia contenda entre os irmãos. É o mexeriqueiro. Esse aí Deus só não odeia, esse aí Deus abomina. O mexeriqueiro é o pior pecado que existe dentro da igreja. Em qualquer lugar, no trabalho, na empresa lá, na família. Se tiver um mexeriqueiro, essa pessoa vai fazer um estrago. Então, querido, porque essa pessoa está semeando mal. O que eu tenho, isso te dou. Se você tem o mexeriqueiro, a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, é aquele que falou para você, que eu falei dele para você, que fala de mim para você, fala de você para mim. Esse é o pior tipo de gente. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que Deus só não odeia essa pessoa, Deus abomina essa pessoa. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, o leve trás, porque ele semeia contenda entre os irmãos. Essa pessoa, você não vai odiar a pessoa, mas é esse espírito maligno. Porque é um espírito maligno que está fazendo o quê? Está causando contenda, divisão, problemas nos relacionamentos da família, da igreja, dos amigos. A isso nós devemos odiar. Odiar o quê? A mentira, os olhos altivos, né? Os pensamentos perversos, essas pessoas que correm para fazer o mal. E aí é o ódio do bem, porque Deus odeia isso. Amém? Vocês entenderam? Somos um campo de trigo. Quando nós temos um louvor que diz aqui, né? Quero ser trigo na seara, quero servir a tua casa. Me toma, Senhor, me leva ao teu celeiro. Nós somos um campo de trigo. Mas sabe o que o diabo fez? Saiu a semear joio dentro de nosso coração. Sabe, e o joio, diz os especialistas, que ele cresce mais rápido do que o trigo. Né? Eu tenho uns capim lá em casa, agora derrotamos ele mais uma vez, mas já está sendo aguado, semana que vem estão de pé. Gente, eles crescem muito mais rápido. Se eu plantar um tomate, os capim crescem primeiro. É uma coisa tremenda. O joio, ele cresce mais rápido do que o trigo. E parece que é isso que a gente está dando para as pessoas. Se a gente não tomar cuidado, a terra do nosso coração, o diabo semeia lá o joio dentro de nós também. Semeia lá o ódio, a ira, semeia a inveja, semeia, sabe, os sentimentos malignos dele. E se a gente, sabe, não tomar cuidado para limpar o nosso coração, cuidar da nossa terra, a gente vai acabar pegando esse joio e dando esse joio para as pessoas. Porque do nosso coração a gente tira as coisas que a gente dá. Mas se o diabo semeou dentro de nós a maldade e a gente cultivou aquilo, a gente vai dar isso para as pessoas. É disso que eu estou querendo refletir com os irmãos.
Olha só, muitas vezes queremos colher trigo e oferecemos o joio. O joio cresce mais rápido, na pressa, é ele que entregamos. Pouco ou nada paramos para refletir sobre as nossas atitudes, sobre os acontecimentos que vêm sobre a nossa vida. Quantas vezes você parou para refletir sobre a sua atitude? A gente vive mais reagindo do que agindo. Você já parou para pensar? A gente vive mais reagindo. E às vezes a gente reage mal do que ser uma pessoa ativa, proativa, sabendo o que vai ser feito, o que tem que ser feito, o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou fazer. E a gente fica esperando as coisas ruins vir sobre nós. Mas a gente já está tão ferido, já tão magoado, que a gente começa a reagir ruim também sobre as pessoas. Porque a gente vive mais reagindo do que agindo. O ódio ruim vai sendo cultivado em nós, sem que percebemos. Uma reclamação aqui, uma raiva ali, sabe? Uma decepção ou acolá. As coisas vão se acumulando como lixo dentro de nós. E quando a gente vai ver, nosso coração só tem lixo. Porque a gente não limpou. Porque a gente não se preocupou em tirar aquilo que o inimigo está colocando todos os dias, querido. Porque todos os dias nós somos bombardeados por coisas ruins. Todos os dias nós passamos por aflição, nós cantamos no início do culto, perseguidos, humilhados. Sabe, nós somos bombardeados todos os dias. Não há quem não seja. A questão é, eu estou cuidando e tratando isso? Ou eu estou acumulando isso? Vou acumulando. Vai chegar uma hora, querido, que esse campo, essa sujeira está tão grande dentro de nós, que a gente vai começar só a dar sujeira para as pessoas. Só dar palavras ruins, reações violentas, ações, sabe, de ignorância. A pessoa fala, nossa, fulano era tão legal, mas mudou. Realmente eu era legal, realmente era uma benção, né? Era um bom marido, era um bom filho, era um bom amigo, mas, sabe, o inimigo foi colocando os sentimentos ruins e a pessoa não tratou, a pessoa não se limpou, não se purificou, e agora ela só tem isso para dar, né? Uma vez eu estava lendo um livro e ele falava sobre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Uma vez eu citei isso aqui, mas já tem tanto tempo que eu vou falar de novo. Os moradores da Alemanha Oriental, lembra da época do Muro de Berlim? O Muro de Berlim caiu em 1990, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Os mais jovens não lembram, mas já deve ter estudado isso nos livros de história. Os moradores do lado oriental, que era aquele lado controlado pelo comunismo, aquele regime, né, fechado, eles jogavam os lixos da cidade para o outro lado do muro, do lado ocidental. Então, eles pegavam o lixo da cidade, jogavam do outro lado do muro. Aí aqueles moradores do lado ocidental, o que eles faziam? Eles pegavam comida, as coisas que lá do outro lado não tinha, e jogavam para eles. O lado de cá jogava lixo. E o outro lado ocidental jogava comida, jogava água, jogava produtos que sabia que eles precisavam. Então, enquanto uns davam lixo, outros davam, né, alimento, coisas boas para eles. Porque a gente dá o que a gente tem. Isso que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho dado para a nossa geração? O que você tem dado para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos? Você tem dado palavras de sabedoria? Você tem dado palavras de bênção? Você tem dado amor? Você tem dado ódio? É sobre isso, querido. As nossas almas, né, o inimigo das nossas almas sabe bem disso e sempre irá colocar em nós justificativa para esses maus sentimentos. A gente começa a se vitimizar. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou a pior coisa do mundo. Você começa a viver sobre esse pensamento, sabe, de que você
ninguém te ama, ninguém te quer, então você começa a agir de forma ruim, como também ninguém merecesse nada de bom. Então, se ninguém me ama, eu não vou amar ninguém. Se ninguém faz nada de bom por mim, eu também não vou fazer nada de bom para ninguém. Isso é um conceito muito do mundo, né? Os filósofos do Facebook, né? Você vê lá, né? Agora eu só amo quem me ama. Essas coisas, essas frases prontas de Facebook, que felizmente muitos crentes até compartilham. Não, querido, está tudo errado. Você tem que ter coisa boa para dar para a sua geração, independente do que eles estão jogando sobre você. O que as pessoas têm jogado na sua vida? É lixo. E é isso que você vai jogar para elas também? É dessa maneira como as pessoas te tratam que você vai tratá-las? É sobre isso, querido. O que nós temos para dar? O demônio tem ódio de nós, pois odeia o próprio Deus e quer atacá-lo, fazendo de nós a imagem e semelhança dele mesmo. O diabo sabe que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós também temos que ser amor. Mas sabe o que o diabo quer? Ferir a Deus, nos ferindo. Quer nos transformar a imagem dele. O diabo quer que a gente se pareça com ele, porque nós já fomos feitos a imagem de Deus. Mas o diabo fica o tempo todo nos enchendo das suas maldades para que a gente se pareça com ele. E às vezes a gente começa a reagir, não como Deus, mas como o diabo. O seu objetivo é que odiemos a Deus e escolhamos o inferno. Por isso ele vai se aproveitando de toda a situação para nos transformar em campos de joio. Sabe, se o diabo conseguir fazer de nós um campo de joio, ele vai ter uma floresta, né, vamos dizer assim, de pessoas malignas, homens malignos, mulheres malignas, que só maquinam mal, que só fazem maldade. Mas é tudo isso que Deus não quer, porque a Bíblia diz que Deus quer que a terra seja cheia da sua glória, assim como as águas enchem o mar. E essa é uma tarefa minha, e essa é uma tarefa sua. Quando é, pastor, que a terra vai ser cheia da glória de Deus? Quando os homens estiverem cheios de Deus. Quando eu estiver cheio de Deus, quando você estiver cheio de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Quando nós estivermos cheios de Deus, a gente vai dizer que a glória de Deus está em nós. Nós vamos transmitir a glória de Deus. A nossa boca vai falar de Deus. Nós vamos agir como Deus age. O que tenho, isso te dou. E eu quero concluir aqui, te convidar a ficar de pé para nós concluirmos. O que temos oferecido? Em todas as situações teremos sempre duas escolhas: louvar ou murmurar. Podemos assim agradecer ou reclamar, aceitar ou rejeitar, ignorar ou usar. E são dessas escolhas que a nossa vida vai se alimentando. São essas as sementes que vamos plantando e cultivando, que se transformam nos frutos que oferecemos de sabedorias ou tolice, ou de amor e ódio. É isso, querido. É uma questão de escolha. Qual semente temos deixado crescer em nós? As sementes da palavra de Deus ou as sementes que são lançadas pelo diabo? Eu tenho certeza que nós somos filhos de Deus, que nós somos nós somos um campo de trigo. A igreja é um campo de trigo. Mas o próprio Senhor falou: o diabo saiu a semear o joio no meio do trigo. A questão é essa: eu sou trigo ou eu sou joio? Depende da semente, querido, que a gente está cultivando dentro do nosso coração. Qual semente temos deixado crescer em nós? Porque isso vai gerar algo que a gente vai transmitir para as pessoas. Somos um campo de trigo, o joio foi o inimigo quem plantou. Nós não deixamos nos enganar, somos filhos de Deus, portanto, filhos do amor. Nós somos filhos do amor.
Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Alguém pode chegar e dizer para você que você não presta, que você não é bom, que você é assim, que você é horrível. Mas é mentira do diabo. Porque ele está querendo plantar essa semente no seu coração. Porque se você deixar, você vai agir realmente dessa maneira. Com ódio, com violência, sabe, com descrença, com atitudes que não edificam, com palavras horríveis. Porque o diabo semeia isso, querido. Mas que a gente possa limpar o nosso coração com a palavra de Deus. Sendo assim, nós só seremos plenamente nós mesmos à medida que amarmos, e amarmos como Jesus nos amou e ensinou, e o Espírito Santo nos capacita. Nossa realização está em oferecer os frutos do Espírito, sabe, sabedoria, amor, e um dia participar da glória do Pai, da felicidade eterna que só o amor pode nos dar. O amor é o próprio Deus. Deus está olhando para nós aqui nessa noite. Reflita você. O que eu tenho dado para minha família? O que eu tenho dado para os meus amigos? O que eu tenho dado para os meus irmãos? Será que o diabo conseguiu semear uma semente de ódio? Uma semente ruim no meu coração? Vamos louvar o Senhor. Enquanto a gente louva, você vai conversando com Deus. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham o amor de Deus. E o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Da forma e maneira, Senhor, que Tu queres pra mim. Declare isso. Estou pronto, ó Pai, a dizer: eis-me aqui. Senhor, me apego a Tua palavra pra fazer a Tua vontade, morrer para o mundo, viver para Ti. Da forma e maneira, Senhor, que Tu queres pra mim. diga: Senhor, eu estou pronto para ser trigo na Tua casa. Estou pronto, ó Pai, a dizer: eis-me aqui. As sementes da palavra de Deus. Me apego a Tua palavra pra fazer a Tua vontade. Diga: morrer para o mundo, Morrer para o mundo e viver para Ti. Viver para Ti. Eu Quero ser trigo na seara, quero servir a Tua casa. Me toma, Senhor, me leva, Deus. me leva ao Seu celeiro. Eu quero ver a Tua glória, viver segundo o Teu coração, ser sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Diga: eu quero ser trigo. Quero ser trigo na seara, quero servir a Tua casa. Me toma, Senhor, me leva ao Seu celeiro. Eu quero ser bênção. Eu quero ver a Tua glória,
sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Só a igreja, eu quero ser trigo. Quero ser trigo na seara, quero servir a tua casa. Me toma, Senhor, me leva aos teus celeiros. Eu quero ver a tua glória, viver segundo o teu coração, ser sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Diga: ser sacerdote real. Ser sacerdote real, fiel, amigo de Deus. Senhor, o Senhor fez da igreja um campo de trigo. O Senhor semeou trigo nesse lugar. O Senhor nos plantou no seu jardim como trigos para alimentar as nações, para alimentar. O trigo tem a ver com o pão. O trigo é algo que Deus traz lá desde o início. O Senhor Jesus é como o pão vivo que desceu do céu. Nós somos trigo. Nós somos esse pão que alimenta essa geração. Sabe, querido, mas o diabo está aí semeando as suas sementes do mal. O ódio, a inveja, a malícia, a mentira, sabe, as tolices. Sabe, querido, que você possa olhar o teu coração nessa noite e falar: Senhor, eu quero ser trigo. Se há em mim algum caminho mau, ore como um salmista. Sondas e me conhecem, sondas o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Querido, que se no teu coração tem alguma raiz de amargura, alguma tristeza, alguma mágoa, não permita que isso se desenvolva e cresça e vai ferindo o seu coração, a tua alma, te tornando numa pessoa maligna. Não, tu é trigo, tu é bênção para a sua família, tu é bênção para a tua igreja, tu é bênção para o teu trabalho, tu é bênção para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, tu é bênção para a tua rua, para os teus amigos. Que você possa ter para dar algo de Deus, você possa ter o Espírito Santo. Você não precisa ter o ouro, você não precisa ter a prata, mas você precisa ter Deus. Você precisa de ter a unção, aquela unção que Pedro diz para aquele homem: isso eu te dou, levanta e anda. Porque a nossa palavra pode levantar pessoas, mas a nossa palavra também pode derrubar pessoas, pode matar pessoas. Os nossos gestos, as nossas atitudes de amor podem edificar, porque o amor cobre multidão de pecado, o amor padece, o amor espera, o amor é paciente. Mas o ódio não, o ódio é vingativo, o ódio é violento, o ódio é uma coisa horrível que o diabo saiu a semear. Mas nessa noite eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te enche das palavras da sabedoria, da palavra do alto, a palavra que limpa, que sara. E o nosso Senhor disse: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Que você saia dessa noite limpo pela palavra de Deus, que o seu coração seja limpo nessa noite, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor colocou essa palavra em nossos corações, é isso que nós temos, Senhor, é isso que nós queremos dar. A palavra da sabedoria, o amor de Cristo derramado sobre os corações, ó Pai. E que a tua palavra não volte vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite, aqui no templo, lá em casa, aqueles que estão pela internet. Senhor, que se o diabo botou alguma coisa no coração dos meus irmãos, que o Senhor, no nome de Jesus, vai limpando agora, vai purificando agora, vai tirando toda a impureza, toda a imundície, tira todo o mal, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo mais uma vez, porque nós somos um campo de trigo,
somos os teus celeiros, estamos nos teus celeiros. Nós estamos aqui para abençoar essa geração. Senhor, nos use para salvar mais vidas, nos santifica, nos use para alcançar famílias, para curar famílias, para libertar famílias, para edificar a igreja do Senhor. Usa o teu filho, usa a tua filha, enche da sabedoria, encha do Espírito Santo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Nos dê, ó Pai querido, a unção do Espírito Santo mais uma vez. Eu te peço, meu Senhor, por aquele que está orando comigo agora, que o Senhor possa curar este coração, que o Senhor possa limpar essa mente, que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, o Espírito Santo, para que possamos dar à nossa geração os frutos do Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Diga para a pessoa que está do teu lado: o que eu tenho, isso te dou. Que você tenha o Espírito Santo, que você tenha o amor de Deus, que você tenha palavras de vitória, palavras de sabedoria. Agradeça a Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz. Nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Abençoa a semana da igreja, as nossas reuniões. Abençoa, Pai querido, as nossas famílias. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, para que possamos dar os frutos do Espírito Santo. No nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Levante a sua mão e diga comigo: amém. Vai em paz, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.